Olá, um bom dia a todos. Nessa videoaula eu vou dar um exemplo de modelagem, de como foi feito para construir no eBoots o robô utilizado na competição interna de robôs do projeto Sementes. Bem esse aí que vocês estão vendo, com ele percorrendo a arena da competição, que também foi modelada, mas não vou apresentar ela aqui, apenas o carrinho. Esse robô, ou carrinho, possui algumas funções que temos que manter em mente para construir ele. Ele, claro, possui 3 rodas, que permitem a locomoção. Nas rodas de trás, ele também tem um encoder, que basicamente usa o giro das rodas para calcular a distância que o carrinho percorreu. Ele possui um LED no topo, 3 sensores de distância na parte da frente, para que o carrinho não colida com nada, e embaixo dele um dispositivo para seguir linhas. Essas funções serão relevantes na hora que formos modelá-los no eBoots. Por enquanto, vamos separar as peças necessárias. Eu usei o modelo dele já construído por outro integrante do grupo PET no SolidWorks. Então, nesse caso, tudo o que eu tenho que fazer é exportar o modelo para o eBoots e configurar as partes para que elas sejam aceitas pelo eBoots, igual apresentado na videoaula 4. Eu não vou exportar todo o carrinho montado assim no Solid, porque de todo jeito ele vai ficar explodido na árvore de cenas do eBoots, e ele possui algo entre 304 partes a 310, o que vai causar um trabalho enorme para achar a parte certa que você precisa, se você for montar ele direto. Então eu vou exportar peça por peça do carrinho, jogando todas em uma pasta aqui de peças VRML ou .wrl, o que dá um total de 23 itens, divididos entre peças como Arduino, encoder, suporte do motor, ultrassom, etc. Lembrando, só porque totalizou 23 itens, não quer dizer que o carrinho possui 23 nós se jogados no eBoots. Cada item tem várias partezinhas. Por exemplo, só o modelo do Arduino tem umas 50 partes, que se traduzem em uns 50 nós no eBoots. Agora, vamos importar cada parte para o eBoots e fazer o processo de adequá-las para o software. Todo aquele processo trabalhoso, criando um nó principal e jogando todos os outros nós dentro dele, não esquecendo de mudar a cor de cada partezinha, em aparência, e depois no final exportando as peças, agora em formato .wbo. E pronto, aqui já finalizamos metade de todo o trabalho com a modelagem, já que temos todas as peças do carrinho preparadas para serem utilizadas no eBoots. Só faltaria montar tudo e programar, mas já que vou falar só da modelagem aqui, a programação não é uma preocupação para a gente. Com todas as peças prontas, vamos dar forma ao carrinho. A partir daqui, precisamos apenas ir importando de volta as peças para o eBoots e, de acordo com a imagem do carrinho, colocar todas as partes no lugar. Lembrando que o carrinho realiza certas ações, então é necessário colocar as juntas. Essas partes vamos deixar para depois. Aqui primeiro vamos fazer apenas a carcaça do carrinho. Então todas as partes que necessitam de juntas, como as rodas, ultrassom ou os LEDs, não serão colocadas. Vamos apenas fazer a parte principal do corpo do carrinho tomar forma. E pronto. Feito isso, agora deveríamos delimitar a colisão e colocar física. Mas existe um problema. O mecanismo DEF-USE não aceita ser usado se o subnó que ele está pegando as características possuir outros subnós que não sejam o shape. Então, aqui nesse caso, esses transforms que possuem no Children diversos outros transforms estão atrapalhando delimitar a colisão. Pode-se simplesmente pegar cada um desses transforms e tirar do nó pai transform, formando assim diversas outras partes a partir de apenas uma. Mas, como essas partes não são muito importantes, são apenas decorativas, como a representação do motor aqui embaixo, ou esse Arduino aqui, ou até esse suporte de pilha, então é mais simples pegar essas partes e colocar em um nó separado, já que eles não fazem falta para delimitar a colisão. E agora sim, podemos delimitar a colisão e colocar física nessa parte que queremos. Bem, vamos passar agora para as juntas. Vamos começar na roda da frente, simplesmente criando o nó hinge joint e importando para o endpoint dele a parte que representa a roda em toda a montagem do rodízio, composta por essas duas partes aqui, que vocês estão vendo. Agora, coloco o dispositivo, Rotation Motor, nomeia ele e por fim ajusta os parâmetros.
axis para rodar no eixo X e anchor para ser o ponto em que a roda vai rodar. Não se pode esquecer de ativar a colisão e a física aqui no endpoint. Primeira roda criada, vamos passar para as de trás. E é o mesmo processo. Cria um non-range joint, importa a peça no endpoint, coloca a colisão em física e nos parâmetros coloca a roda para girar para frente e o ponto que ancora o giro da roda. Aqui eu coloquei o eixo "-z", porque a roda foi criada praticamente ao avesso no SolidWorks. Então quando eu coloquei no eBoots, ela estava girando para trás. Problema esse descoberto na hora da programação. Você pode fazer essas alterações aí, quando você estiver modelando o seu projeto. Bem, a diferença da roda de trás para as da frente é que na de trás vai ter dois dispositivos, o Rotation Motor e o Position Sensor, que faz a função do encoder, de calcular a distância percorrida pelo carrinho. Com uma das rodas criadas, podemos criar a outra, ou copiar e colar, e só trocar as variáveis para fazer a outra roda. O jeito que você quiser fazer, é a sua escolha. A próxima junta é a do LED. Aqui vamos criar o nó LED e importar para ele a peça. Nesse caso aqui eu não vou usar a representação de um LED, já que vai ficar um copo por cima dele. Vou usar diretamente o próprio copo para ser o LED. Normalmente a junta já estaria pronta assim, mas eu resolvi criar caso com ela, porque o brilho do LED estava fraco demais quando eu fui testar, e não tem nada na junta que me permite aumentar isso. Mas quando se cria um shape e usa PBR aparência, existe a opção de intensidade de emissão. Então eu simplesmente vim nesse shape que estava usando aparência, deletei ele e coloquei PBR aparência. Eu mexi um pouco na cor e na transparência para não ficar muito feio, e vim na emissão e aumentei para uma quantidade melhor. Aqui no caso foi 10. O LED não precisa de colisão nem de física, então eu não mexo neles. É importante sempre lembrar de nomear a junta para poder utilizar ela na programação. Agora a parte dos sensores. O sensor de distância na frente do carrinho. Cria-se um distância sensor e nele importa o ultrassom. A gente posiciona direitinho aqui no carrinho, nomeia o nó e pronto. Agora é só repetir o processo nos outros dois. Esse é outro nó que não vamos colocar física nem colisão. Eles não precisam colidir com nada, afinal. Agora, por fim, o dispositivo do seguidor de linha. No robô de verdade, é utilizada LDRs e outros componentes para fazer o trabalho. Aqui, simplesmente, utilizamos o nó Distance Sensor e eu coloquei algumas formas de LED, só as formas deles, não o nó, para representar esses sensores de distância. A diferença para os ultrassons é que nesse colocamos 9 raios de sensores de distância em cada um dos 5 deles, em vez de apenas um único, como nos ultrassons. Também foi alterado o tipo dos sensores de distância, de genérico para infravermelho, que esperava-se ser melhor para o trabalho de seguir a linha. E bem, é isso. O carrinho foi totalmente apresentado para vocês. Espero que tenham gostado e que ele possa ajudar vocês com algum projeto. Tenham um ótimo dia e até a próxima!